da sua palavra. Eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro missionário de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 15 em diante. Livro missionário de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 15 em diante da palavra do Senhor. A epígrafe diz: Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Louvado seja o nome do Senhor. Livro missionário de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 15, que diz desta maneira a palavra de nosso Deus: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de um Deus estranho, porque lhes anunciou a Jesus e a ressurreição. E tomando-o e o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisa estranha nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer a ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Bendito seja o nome do Senhor. Tome seu assento nessa noite. Se puder, desocupe as suas mãos e aplauda o nome do nosso Deus que vive e que reina para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Amados e queridos, nessa noite, aprove a Deus, através da sua bondade, da sua misericórdia, nos dar a oportunidade de ouvir da sua palavra. Haja vista que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da porção que é a palavra do nosso Deus. Sabemos que a igreja primitiva, ela crescia de uma forma assustadora. Novos convertidos eram conduzidos à presença do Senhor após verem os apóstolos operarem sinais, prodígios e maravilhas por intermédio da unção do Espírito Santo que estava sobre a igreja. A Bíblia diz que por esse motivo, pelo avanço, pelo progresso, pela continuidade da igreja que marchava naquela região, se levantaram perseguidores da igreja, homens que agora se titularam inimigos do crescimento da igreja.
E um desses nomes que aparecem como perseguidores da igreja é Saulo. E todos nós conhecemos que ele passou a tentar parar os cultos, a tentar parar os movimentos espirituais, os congressos da igreja primitiva, e ele consegue em algumas reuniões, ele consegue em algumas concentrações dentro de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que pela perseguição ser frequente em Jerusalém, os cristãos deixaram, alguns deles, a cidade da capital e agora vão migrar para Samaria, para a Judeia e para os confins da terra, como o Senhor disse: ficai em Jerusalém, e depois que vocês sejais revertidos de poder, ide para Samaria, Judeia e confins da terra. O interessante é que quando eles recebem a unção do Espírito de Deus, eles não queriam fazer o ide para as outras regiões, e por permissão de Deus, agora a igreja sofre a perseguição, fazendo com que os cristãos fossem obrigados a migrarem para outras regiões. Um grupo de cristãos chegaram na cidade de Damasco e ali instalaram a instituição chamada igreja que tem o seu dono chamado Jesus Cristo. A Bíblia diz que a igreja ali se instala debaixo de oração, debaixo de uma autoridade divina, incrível, extremamente sobrenatural. Eles acreditavam piamente que se eles clamassem, que se eles buscassem intensamente a Deus e anunciassem a mensagem do Senhor, vidas seriam impactadas pela mesma e se curvariam, se prostrariam diante do evangelho que os nossos irmãos pregavam ali naquela cidade. A Bíblia diz que o milagre foi tão grande que a igreja está crescendo de uma forma extremamente maravilhosa. E a Bíblia diz que Saulo, ele descobre que em Damasco há um movimento espiritual, há um agir extremamente do céu no meio de alguns cristãos que migraram para ali. E a Bíblia diz que ele vai até os pés do homem que dá a ele a autoridade, que dá a ele a autonomia para chegar em qualquer lugar, o respaldo, e aprisionar os crentes, parar os cultos, parar as reuniões. E a Bíblia diz que ele segue em direção à cidade de Damasco, respaldado por homens, respaldado por instituições humanas que estavam querendo parar o agir e o operar de Deus. Mas o interessante é que a Bíblia diz que no caminho de Damasco, enquanto ele estava prestes a chegar nos portões da cidade, aparece o dono da igreja, aparece o dono da instituição divina, o dono da instituição celestial. A Bíblia diz que ele aparece com uma luz radiante, incandescente no meio do caminho. Haja vista, porque nenhum dos cristãos da igreja de Jerusalém, dos apóstolos, tinham a capacidade ou a coragem de ir até o encontro de Saulo e proclamar o evangelho. Agora o dono da igreja, agora aquele que criou a igreja, aparece no meio do caminho à sua espera. A Bíblia diz que vinha ele na direção da cidade, e quando ele se depara com a luz, com a glória, com a presença radiante do Senhor, a Bíblia diz que é ouvido uma voz no meio do caminho: Saulo, Saulo e Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? A Bíblia diz que na medida em que ele vê a luz e a voz é ecoada no meio do caminho, ele cai por terra, ele cai ao chão, e na medida que ele cai, a sua visão é tirada. A Bíblia diz que o Senhor diz a Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou o dono da igreja, eu sou o dono da instituição, fui eu que formei a igreja, fui eu que instalei a igreja, esta instituição é minha. Tu queres parar a igreja, tu queres me parar, Saulo? E ele, cego no chão, diz: quem és tu, Senhor, que falas comigo? Aonde eu quero te parar? E ele vai responder: eu sou Jesus. Aleluia!
O dono da igreja, o dono dessa instituição, querer parar eles é tentar me parar. Querer calar eles é tentar me calar. Querer impedir eles é querer impedir a mim. E operando eu, Senhor, ninguém pode impedir. E não é você, Saulo, que vai impedir o avanço da minha igreja. Aleluia! No entanto, entra na cidade, porque lá tu terminarás de ouvir as minhas palavras. E nesse inteirinho a Bíblia diz que o Senhor vai na casa de um homem chamado Ananias, um homem de comunhão, de intimidade, um homem que conhecia o dono da igreja, que conhecia o dono da obra, que conhecia a voz do Senhor. Quando o Senhor diz a Ananias, Aleluia, Deus! ele pode saber quem o chamava. Ele diz: fala, Senhor, porque o teu céu te ouve. E o Senhor Jesus disse para ele: eu tenho uma missão para ti. Diga, Senhor, na rua chamada direita, na casa de Judas o curtidor, eu preciso que tu vá fazer uma visita. Há um homem que está te esperando. E já se faz 3 dias que ele se encontra na cidade. E nesse período de 3 dias, ele já está em propósito de jejum. Aleluia! Porque a intenção dele é te ouvir as minhas palavras. Te ouvir eu terminar de falar com ele. Aleluia! E eu escolhi você, Ananias, para ser o meu porta-voz. Ananias ouve o Senhor falar a respeito de Saulo. E ele diz: Senhor, muito eu tenho ouvido falar desse homem. Esse homem é perseguidor da igreja. Ele persegue a liderança da igreja em Jerusalém. Ele parou muitos cultos, aprisionou muitos membros. Foi colocada aos pés dele as vestimentas manchadas de sangue do nosso irmão Estevão. Ele teve parte na morte do nosso amigo Estevão, Senhor, do teu servo Estevão. Esse homem é uma ameaça dessa cidade. Esse homem é uma arma de destruição no meio desta igreja de Damasco. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que o Senhor fala para Ananias: não te preocupes quanto à fúria de Saulo, e nem o que ele é capaz de fazer contra a minha igreja, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia, Deus. Porque para mim ele é um vaso muito valoroso. E ele vai saber o peso de se levar a minha palavra, a responsabilidade de conduzir o meu evangelho. Eu já comecei falando com ele há 3 dias atrás. E eu vou concluir a minha obra na vida dele por teu intermédio. Olha o trabalho de visita da igreja primitiva acontecendo. Ananias deixa a sua casa, o seu endereço, e segue na direção
do que o Senhor havia estabelecido para ele ao encontro de Saulo. E quando ele chega na rua chamada direita, que ele bate na porta, Saulo vem se apalpando pelas paredes. E quando ele abre a porta, ele está na condição de cego. Ananias, representando o Senhor e a igreja, olha para ele e diz: homem, o Cristo que te apareceu no caminho de Damasco, Ele é o dono dessa igreja. O Cristo que falou contigo no caminho de Damasco, este mesmo, foi até a minha casa e me disse para mim vir aqui ter contigo, porque tu és um vaso escolhido e valoroso, e por teu intermédio uma obra extremamente grande será cumprida e realizada, e muitos ouvirão falar do Evangelho, se tornará notório pelos teus lábios e será anunciado por teu intermédio. E eu vim aqui para orar por ti. Quando Ananias começa nas palavras preliminares falar a respeito que o Cristo que havia aparecido no caminho era o mesmo que haviam enviado, quando Ananias entra dentro da casa e que ele levanta as mãos aos céus e ora, clama, intercede, o céu se abre, porque naquele momento seria levantado um dos maiores missionários da história da igreja, a instituição do Senhor. Interessante é que quando Ananias impõe as mãos na cabeça de Saulo, as escamas dos seus olhos caem, e o Espírito de Deus na rua chamada direita de Damasco, na casa de Judas o curtidor, ele paira e desce. O Espírito que convence, o Espírito que incendeia o coração do ser humano, o Espírito que gera dentro do ser humano compromisso, verdade, que gera dentro do ser humano caráter, personalidade, postura, atitude diferenciada. Desce sobre ele. E quando ele o recebe, ele passa a conhecer a Cristo de uma forma diferente. Uma coisa é eu ouvir um pregador falar de Cristo. Uma coisa é eu ouvir a levita falar e cantar, louvar sobre Cristo. Uma coisa é eu ser ouvinte. Outra coisa é eu conhecer a Cristo. Aleluia. Saulo, por diversas vezes, ouviu a igreja pregar sobre Cristo, mas ele não conhecia Cristo. E por não conhecer, ele fez
muitas coisas que ele achava que era certo contra a igreja do Senhor. Aleluia. Quando eu vejo o Espírito Santo desce sobre ele, revelando a pessoa de Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ainda em Damasco, Paulo estava interessado a subir nos palanques. Ele se reunia com os irmãos e ele queria ser o primeiro a ter a oportunidade para falar a respeito de Isso. Aleluia. para anunciar a Cristo, para testificar sobre. Ele era uma testemunha viva de alguém que havia acabado de conhecer a Cristo. Quando eu não conheço Cristo, eu persigo a igreja. Aleluia. Eu persigo quem conhece a Cristo. Glória a Deus. Eu tomo atitudes precipitadas na minha vida por não conhecer quem de fato Ele é. A Bíblia vai dizer que na medida que Paulo testifica em Damasco sobre Cristo, alguns judeus ouviram ele pregar. E a dizer antes, eu persegui essa igreja. Aleluia. Hoje, eu sou membro dela. Há 3 dias atrás, a minha intenção era acabar com esses cultos. Hoje, eu estou declarando aqui nesse culto, para esse culto não acabar. Aleluia. Porque eu quero ver vidas sendo alcançadas, sendo libertas, sendo transformadas, vindo se e conhecer quem de fato é o dono da igreja. Interessante é que quando Paulo se dedica para falar sobre o Cristo que ele acabara de conhecer, os judeus que o ouviam não conhecia o Cristo que se apresentou para ele. E agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Que coisa inusitada! Porque a Bíblia diz que a perseguição foi tão grande em Damasco contra Paulo, transformado pelo Espírito de Deus, que ele precisou deixar Damasco escondido dentro de um... Aleluia. De quê? De um cesto. Por causa Aleluia. da palavra. Em defesa da palavra. Quem um dia pegou as vestimentas de sangue de Estevão e disse: eu faço parte daqueles que se titulam inimigo da igreja e do Cristo que eles pregam, e por sinal eu levanto como troféu essas vestimentas, que esse é o primeiro de muitos que vão morrer se não pararem de pregar essa palavra. Agora ele não é mais o perseguidor. Agora ele é quem está sendo perseguido. Diga a todos aqueles que conhecem a Cristo, todos aqueles que conhecem o Senhor, o dono da igreja, vão ser, já foram
Deus. A pessoa que se diz cristão e que conhece o Senhor e não tem uma perseguição, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que este homem, ainda na condição de perseguido, ele se torna um grande instrumento na mão de Deus. Foi ele que, pelo Espírito que estava sobre a sua vida, levou essa mensagem para os gentios, que atravessou as fronteiras, que alcançou as ilhas remotas, em terras áridas, em difíceis acessos, porque conheceu o dono da igreja, o dono dessa palavra, e ele ia com toda a alegria, porque sabia que era Aleluia. a salvação que seria levada pela palavra. Algo mais valioso que o homem possa ouvir para adquirir para a sua vida. O interessante é que Paulo, por diversas vezes, ele tenta ir para um determinado lugar, e sempre que o Senhor estabeleceu um lugar para ele ir, dizia: não, esse não é o lugar, eu quero que tu vá para cá. Aleluia, Deus. Ele chega em Filipos e acontece tudo o que acontece. A menina é liberta, eles são presos e acontece o terremoto. O carcereiro é salvo, a família do Lídia é alcançada. Ele é um instrumento de bênção. O interessante é que agora ele faz uma viagem para Atenas. E quando ele chega lá, já estou concluindo, ele percebe uma cidade idólatra, voltada aos deuses confeccionados pelas suas próprias mãos, criatividades, deuses de prata, de ouro, de madeira. E ele, com muita propriedade, fala de Jesus em praça pública de Atenas. E alguns que o cercavam diziam: quem é este homem que fala de um Deus que é uma novidade para nós, que nós não conhecemos? A Bíblia diz que na medida que Paulo andava em Atenas, ele encontrou dentre tantos altares um que não tinha Deus de prata, que não tinha nenhuma imagem esculpida de madeira, de ouro, não tinha, mas só tinha uma placa indicando: esse altar é dedicado ao Deus desconhecido. Aleluia! Aleluia! Paulo, ele olha para aquele altar e vê uma possibilidade para que ali o evangelho fosse anunciado com mais ênfase e com mais propriedade. Porque todos os atenienses procuravam um altar que tinha um Deus de pedra, de prata, de ouro, e se curvavam diante dos seus deuses. Mas no altar que tinha a placa ao Deus desconhecido, ninguém frequentava. Estava empoeirado, era abandonado por todos. E Paulo chega em Atenas, ele diz: eu preciso anunciar Cristo nessa cidade. Aleluia.
Eu imagino ele se aproximando daquele altar. E quando ele se aproxima do altar e começa a limpar o altar do Deus desconhecido para os atenienses, alguém que olha se aproximar desse homem é louco. Ninguém visita esse altar. Ninguém se aproxima desse altar. Esse altar não chama a atenção de ninguém. E eu vejo Paulo dizer nas suas recomendações, dizendo: eu me faço de louco para alcançar os loucos. Eu me faço de sábio para alcançar eu me faço de leigo para alcançar o quê? Os leigos. Mas a minha intenção é atrair eles para onde? Para o Senhor. Ele vai fazer aquilo que ninguém fazia em Apenas. Ele vai limpar o altar. Ele vai se curvar e prostrar-se diante do altar. Aí a notícia vai repercutir. Ei, tem um pregador diferente na cidade. Tem alguém anunciando um Deus desconhecido aí, ó. Aquele altar que não é visitado, está visitado pelo homem todo dia está lá. Alguém curioso chega com ele e diz assim: ei moço, tu é da onde? Olha, eu tenho duas origens. Mas o que tu está fazendo nesse altar? Esse altar é dedicado a um Deus que ninguém conhece. Aleluia, Deus. Ele diz: opa, eu conheço. Tu conhece? Eu conheço. Detalhe: eu não conhecia. Aí a multidão cerca ele. Quem é ele então? Fica de pé comigo, por favor. Aí ele começa a ministrar diante de todos os olhares e ouvidos atentos. Ele diz: ele criou os céus e a terra. Aleluia, Deus. E tudo que tem fôlego de vida são obras das suas mãos. Eu tentava impedir o avanço da sua obra, da sua igreja.